O que a Universidade de Rochester tem a nos ensinar de como operam as nossas emoções em situações de desastres? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu encontrei esse material que eu vou compartilhar aqui com vocês do terapeuta Ale Duarte. Eu achei muito interessante, vi o trabalho que ele fez lá no Vimeo, mas eu não vi em outros lugares, então eu acho que é tão importante o que ele divulgou que eu queria compartilhar aqui com vocês, tendo em vista que eu já fiz um vídeo falando sobre fases de como a gente lida emocionalmente com a epidemia. E agora também quero trazer um outro olhar que eu achei muito rico e interessante. Eu vou mostrar para você agora uma imagem para você visualizar com bastante calma. Eu vou colocar aqui na tela. Dê uma olhadinha nessa imagem aí. Você vai ver do lado esquerdo uma linha vertical falando sobre a resposta emocional. E na linha horizontal você vai ver isso acontecendo ao longo do tempo. Você vai olhar na parte de baixo que tem um rosinha, ali são todas as emoções que colocam a gente numa condição de maior vulnerabilidade. A parte alaranjada são emoções mais ligadas a uma certa resiliência. E a parte do alto há uma situação mais de alta resiliência. Não quer dizer necessariamente que ela é 100% saudável, mas tem uma alta resiliência para poder lidar com uma situação mais complexa de desastre. Né? Então a gente vai conseguir ver ao longo de um tempo como é que as emoções elas respondem. E eu quero falar de cada uma dessas fases, que são vamos dizer, divididas em 5 fases diferentes. A primeira, de aviso ou ameaça. A segunda, de resgate. A terceira, de lua de mel. A quarta, de desilusão. E a quinta, de recuperação. Nessa primeira fase de aviso ou ameaça, a gente tem 2 polos, vamos dizer assim, dessa situação. No primeiro polo, existem as pessoas que têm uma sensação de... Isso é o pré, né? Quando a gente ficou sabendo que tinha uma epidemia vindo da China, que pegou a Itália, a gente começou a ter meio que um aviso, uma ameaça. Por um lado, algumas pessoas se sentindo imortais, invencíveis, imunes, né? Pessoas no estado de um pouco de negação, na tentativa de proteger o próprio medo, o próprio pânico de que alguma coisa mais séria pudesse acontecer. Por outro lado, algumas pessoas já foram sendo acometidas por um sentimento de vulnerabilidade, de insegurança e medo. Elas falam assim, esse maremoto está chegando aqui, eu não quero ver o que vai dar. Na segunda etapa, a gente está vendo ali em vermelho uma parte que é a parte do resgate, que é como se tivesse acontecendo uma... Aí são tipos de desastres que acontecem, sei lá, por exemplo, como aconteceu em Brumadinho, né? Então que as pessoas foram levadas às casas, aquela enxurrada de lama, de caos, ou aqueles lugares onde tem tsunami ou terremoto, né? Então, quando você começa efetivamente tem um ponto crítico, que é o ponto do evento, né? Na parte do resgate, na parte lá de baixo, tem a parte do evento efetivamente problemático, evento traumático. Aconteceu a desgraça. No caso de uma epidemia, isso é uma coisa um pouco mais diluída, porque esse evento ele vai se dando ao longo do tempo. Não existe um evento único, né? É uma epidemia que vai acontecendo pouco a pouco, vai chegando devagar. Então esse evento que leva a pessoa a ter um choque, às vezes é quando uma pessoa próxima dela adoece ou morre. Outras pessoas vão ter um estado de negação, quer dizer, uma sensação de que algo não vai acontecer com ela, de novo é uma outra
vamos dizer assim, parte desse sentimento de imortalidade que a pessoa tem. E para algumas pessoas um sentimento de desorientação. O que está acontecendo? Especialmente naquelas semanas onde começaram a ter o início das quarentenas, todo mundo ficando em casa sem saber exatamente o que é, né? Os governos municipais, estaduais decretando quarentena e todo mundo, minha nossa, o que está acontecendo? Uma desorientação meio maluca. Por quê? Um dos primeiros eventos mais sérios começaram a acontecer no lugar, no caso o Brasil. Aí vem a parte da lua de mel, que é quando você começa a ver aquele sentimento de heroísmo, as pessoas fazendo trabalho voluntário, as pessoas ajudando comunidades mais carentes, doando dinheiro, live das pessoas o tempo todo falando coisas lindas, incríveis, apoiando causas. E por outro lado, entendendo o trabalho das equipes médicas, dos pessoais da área da saúde. Então vem aquele sentimento lá no topo, né, que vocês estão vendo agora do gráfico: altruísmo, otimismo, gratidão, aquele sentimento que maravilha, todo mundo se ajudando, lá, lá, lá. Só que daí começa a se entrar numa fase de desilusão, que, né, é aquela parte cinzenta ali embaixo, e aí você começa a ter vários sentimentos mais difíceis, mais pesados. Você começa a ficar cansado, você começa a ficar estressado, a quarentena vai se transformando numa coisa difícil emocionalmente, aí você começa a justificar sua vontade de quarentena por conta também de uma questão econômica, que é verdadeira, mas que não tem como se sobrepor nesse momento à questão sanitária. Então você começa a entrar numa situação de cansaço, de estresse, de culpa. Será que eu estou tendo alguma causa nesse sentido? Em especial se você se contaminou, se você transmitiu para alguém que você conhece, supõe que transmitiu, e se alguém morreu próximo de você e você sente que aquilo tem responsabilidade sua, ainda que involuntária, às vezes voluntária, dependendo do cuidado que você tomou. Então esse sentimento de culpa também pode acontecer. Raiva, que saco, esse vírus, que maldição, o que será que é isso? Aí você começa a meio que brigar com Deus, com o prefeito, com o governador, você acha que as pessoas estão querendo acabar com sua vida, desgraçar você, e não é uma coisa é uma coisa impessoal, né? É uma decisão que você tem que tomar coletivamente, você simplesmente precisa seguir com aquilo conforme a carruagem estiver acontecendo. Tristeza, muitas pessoas negam esse sentimento de tristeza, que elas estão abatidas, estão saudosas, vem as datas comemorativas, vem aniversário, as pessoas não podem celebrar como antigamente, e elas começam a ficar abatidas, com um sentimento de pesar muito grande. E essa fase de desilusão, no caso de uma epidemia mais prolongada, é diferente de uma situação de um desastre natural. Porque se olhar ali no gráfico, dá uma olhadinha no gráfico agora, você vai ver que depois da fase da desilusão, você começa a entrar numa fase de recuperação, né? Quer dizer, porque aquilo tem uma coisa muito pontual acontecendo. No caso de uma epidemia e da quarentena, você não tem um prazo definido para as coisas voltarem ao suposto normal, né? Porque você se sobrepõe a uma crise sanitária, a uma crise econômica, a uma crise social. No Brasil a gente tem ainda uma outra camada de crise política, tudo isso tornando a situação mais complexa. E essa fase de recuperação é uma fase que todo mundo fica esperando que é o fim da quarentena, mas não é o fim da quarentena. O fim da quarentena vai restabelecer alguns postos de trabalho, não vão ser todos de imediato. A maior parte dos países que já passaram pelo pico da epidemia não estão exatamente sabendo com clareza como fazer essas saídas, porque você vai ter outras ondas epidêmicas, você pode voltar a estaca zero. Uma segunda onda pode ser ainda mais grave do que uma primeira.
Então, os países não estão sabendo exatamente como fazer e estão experimentando coisas, né? No Brasil, como existe uma certa afobação para fazer tudo isso, essa fase de recuperação fica ainda mais indiferenciada, porque quanto mais a gente adia, né, o processo da quarentena, mais a curva de crescimento da contaminação vai subindo e a gente vai adiando mais e mais essa saída da quarentena. Então essa fase de recuperação, onde você tem aceitação do que aconteceu, lembranças traumáticas, até você chegar numa fase de integração desse novo momento onde as coisas estão voltando ao normal, você não tem exatamente esse, entre aspas, final feliz. Ou seja, nós estamos numa grande convulsão, vamos dizer assim, psicológica em termos de fase de desilusão, porque a gente não sabe como e quando isso vai acontecer e a gente está lidando com essa espiral onde a nossa saúde mental, nossa saúde emocional fica oscilando entre cansaço, estresse, culpa, raiva, tristeza, pesar. Por isso que a gente precisa tomar vários cuidados com a nossa condição emocional, com a nossa condição mental, com a nossa condição de convívio com as pessoas que estão em casa, porque agora é como se a gente estivesse pisando em minas onde a gente não sabe se aquilo vai explodir ou não. Eu digo em termos de relação, de dinâmica de relacionamento. A gente não sabe como as pessoas vão reagir, como a gente vai reagir. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está pior. Uma das coisas que eu dei dica no meu Instagram, aliás, quem quiser me seguir no Instagram é Fred Matos com 2 T's, que é assim, a gente precisa revezar o surto. Porque se todo mundo surta numa tacada só, porque acontece isso, né? Onde todo mundo está cansado, estressado, culpado, com raiva, tristeza, pesar, a gente fica oscilando entre estados. Então a gente tem que ser muito sensível e colaborativo no máximo possível para que ninguém se sobrecarregue e todo mundo siga respirando, ainda que lentamente, dentro desse cenário mais difícil, mais restritivo e mais doloroso. Eu espero que esse quadro tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse momento e que você se ajude a se localizar em que fase que você está, porque é meio que uma coisa meio cíclica. Toda vez que a gente tem, em especial no caso de uma epidemia, a gente tem aumento crescente do número de contaminação e morte, isso acaba sendo uma reedição do evento original, onde a gente foi assustado com aquela sensação de que alguma coisa muito ruim estava acontecendo e a gente não sabe o que é. Ou seja, a gente tem uma reedição, vários momentos do evento traumático em cima de evento traumático. Então a gente tem que cuidar das pessoas, cuidar da nossa mente, consumir conteúdos de qualidade, por isso que eu trago esses conteúdos aqui para você, ficar ligado cuidadosamente com as informações, não ficar sobrecarregando tudo isso. Eu fiz um vídeo, aliás, sobre dicas, né, do que a gente pode fazer nessa quarentena para poder ter aquela sacadinha esperta de manter um pouco da nossa sanidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê uma curtida, compartilhe, se inscreva no canal, deixe coisas aqui nos comentários para a gente poder ampliar a nossa discussão. Se quiser saber mais a meu respeito, entrar nas minhas redes sociais, Fred Matos com 2 T's. Se quiser saber mais sobre psicologia, relacionamento amoroso, tem os cursos online do fredflix.com.br e também o sobreavida.com.br. Tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.